Amém. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém. Irmãos, esse texto ele é impressionante, ele é terrível. Porque se você observar o que é dito aqui, como consequência de uma unção. O que é a unção? A unção é a capacitação. A unção é a ação de Deus sobre a vida do homem. A unção é algo que Deus deposita no ser humano para cumprir os seus propósitos. Por que eu digo deposita? Porque eu me recordo do que aconteceu com Eliseu, que já estava lá, os seus ossos na sepultura, e um menino foi posto lá, encostou nos seus ossos e ressuscitou. Então a unção, ali podemos ver como um depósito de Deus que permaneceu na vida daquele homem e em todo o seu ser, de maneira que mesmo depois de morto, já nos ossos, ainda a unção tinha vida ali. E o que nós vemos aqui? Um dos trechos lidos diz que unção para apregoar o dia da vingança. É muito. Imagina você ser capacitado para falar da vingança de Deus sobre a terra. Isto é muita coisa. E como nós vimos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Aí vem uma série de situações. A unção é a capacitação. Paulo diz assim: não que sejamos capazes de nós mesmos, como de pensar, como de fazer, mas a nossa capacitação vem do Senhor. Você é ungido de Deus? Quando Deus unge alguém, aqui está dizendo, o Senhor ungiu para... Quando Deus unge, esta unção, ela tem um propósito, tem um porquê, tem um objetivo. Existem aqueles que recebem uma unção leve, superficial, que lhes permite crer no Evangelho, alcançar a salvação. Lembra daquele, chamamos de ladrão da cruz? Ele recebeu uma unção. O Espírito Santo, quando ele contemplava aquela cena toda e ouvia a multidão falar a respeito de Jesus ali na cruz, o Espírito Santo trabalhou sobre a vida daqueles dois homens. E um deu ouvidos àquele toque do Espírito Santo e diz assim: que isso? Chega de falar contra este homem. Você não vê que nós estamos em condenação por justiça, mas esse aí nenhum mal fez? Este reconhecimento dos seus próprios erros e da justiça na vida dos outros não é uma ação realmente proveniente de Deus? A unção, está escrito também num dos profetas: o jugo será despedaçado de sobre os teus ombros. Por causa de quê? Da unção. O que é essa unção? É a capacidade que Deus te dá para uma série de coisas. A unção é também, principalmente, a questão ministerial. E quando lembramos de ministério, podemos lembrar perfeitamente do que Deus disse para Jeremias. Jeremias, você vai aonde eu te mandar. Jeremias, você fala o que eu te mandar falar. Por quê? Porque a minha unção, Jeremias, ela tem objetivos. Você não pode sair por aí com a minha unção
fazendo o que você bem quer, o que você bem entende, porque você vai causar problemas. Existe uma questão dessa unção investida que nós não podemos descer muito profundo nisso aí. Mas Davi foi um rei ungido por Deus. E ele usou a unção que Deus deu a Davi de rei, não lhe permitiu ser dono dos palácios. A unção que Deus deu a Davi não lhe permitiu ser chefe de exércitos. A unção que Deus deu a Davi não lhe permitiu ter uma força muscular diferente dos outros homens. Você sabia disso? Você lembra do dote que o rei Saul pediu pela sua filha? Impossível aquele dote. Mas a unção, assim como operava sobre a vida de Sansão, também operou sobre a vida de Davi. E há um episódio lá que diz que no meio do exército de Davi, um determinado homem, com uma espada, ele matou 300 guerreiros. Ora, é impossível um homem com uma espada, tanto é impossível que o fato foi registrado. Um homem com uma espada lutar contra 300 homens e vencê-los, e o braço dele, cadê o cansaço? A unção capacita você até a não ter o cansaço. Por isso diz a Bíblia que os que confiam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ora, isso é impossível. Vai correr e não vai cansar, vai caminhar. O que é isso? É a unção, é a investida de Deus nas nossas vidas, é a investidura do Espírito Santo nos capacitando. Moisés estava cheio da unção, da ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Então ele subiu um monte. Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias e 40 noites de olho bem aberto, sem comer, sem beber e sem dormir. O que foi isso? Unção. Elias atravessou um deserto. Quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Mesma história, sem comer, sem beber, sem dormir. Jesus Cristo esteve no deserto sendo tentado pelo diabo. Quanto tempo? 40 dias, sem comer, sem beber e sem dormir. O que é isso? Foi a unção que capacitou para aquele episódio. A unção tem um objetivo. E olha o que diz aqui. Para que é essa unção? Esta unção ela é para pregar boas novas aos quebrantados. Ela é para curar os quebrantados de coração. Ela é para proclamar libertação aos cativos. Ela é para pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, e etc, etc, e etc. Irmãos, o sangue de Cristo nos dá uma unção tremenda. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Com uma unção dessa, aí o Salmo 91:7 vai dizer: 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Porque você foi ungido para permanecer de pé. Você foi ungido com um propósito. A unção de Deus na sua vida não é para você cair ali na próxima esquina. A unção de Deus na sua vida não é para a bala perdida te abater. A unção de Deus na sua vida não é para o câncer acabar com você. Você pode ter até um problema genético, mas Deus vai curar. Porque a unção dele tem que cumprir o propósito. Não pode ser detida no meio. O objetivo dele, o plano dele não pode ficar frustrado. Por isso a Escritura diz que nenhum dos seus pensamentos
pode ser impedido. E diz a Bíblia, operando Deus, quem impedirá? Porque quando ele unge alguém para um propósito, se esse alguém não se desvia, o propósito se cumpre. Mas se esse alguém se desvia, essa unção vira uma maldição e uma desgraça. Quer ver uma coisa? Tem um homem que foi ungido, que nós mencionamos, Davi. Ao invés dele cumprir um propósito com a unção, ele cumpriu outro. Depois de ser líder de exércitos, está em posição de dar ordem, qual foi a ordem que ele deu? Mandar pegar a mulher de outro homem. Ele usou a unção, ou aquilo que a unção o deu, para fazer o que não deveria ser feito. Temos um homem chamado Saul. Este homem foi ungido rei? Foi. Recebeu do Espírito Santo? Recebeu, porque ele não profetizou. Não diz a Bíblia, tem um rancho dos profetas. Samuel disse para ele, desce e se junta ao rancho dos profetas, que o Espírito Santo se apoderará de ti e te transformará em um outro homem. Assim, quando ele entrou no meio do rancho, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizava. E as pessoas até diziam, ué, está Saul entre os profetas? Não, não estava entre os profetas, mas aquele foi uma prova da unção de Deus. O que ele fez com essa unção? Difamou Davi. Ora, mas a unção não era para isso. A unção não era para ele difamar Davi. Ele perseguiu Davi com todas as suas forças, mas a unção não era para isso. Não foi para isso que ele foi ungido. Ele denegriu Davi, mas ele não foi ungido para isso. Ele fez uso de mentiras e mandou matar Davi. Se a própria filha dele não tivesse disfarçado lá a cama com roupas, tinham matado Davi se ela não tivesse feito Davi descer pela janela. Mas a unção não era para isso. Quando se usa a unção de Deus para o que não convém, só resta ser morto pela espada e pela vergonha. Não foi o que aconteceu com Saul? Teve que se suicidar em cima da própria espada. Mas quando Deus o ungiu no princípio, o capacitou, não foi para lá na frente morrer de suicídio. Não era esse o objetivo de Deus. Quando Deus te liberta, Ele derramou uma unção sobre a sua vida. Quando você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, Ele derramou uma unção sobre a sua vida. Quando você antes servia aos demônios e agora você só cultua o único e verdadeiro Deus vivo, há uma unção sobre a sua vida. Senão você continuaria até hoje adorando os bonecos romanos. É porque houve uma unção sobre a sua vida e o seu entendimento foi aberto. Esta unção poderosíssima que Ele te deu, Ele vai te cobrar. Saul é um exemplo bom, mas a nação de Israel é um outro exemplo. A nação de Israel recebeu uma unção, não recebeu? E que unção! A própria glória de Deus se manifestava no meio deles de uma maneira visível. Quando Israel louvava, Deus se manifestava de uma maneira tão grandiosa que os povos em redor diziam assim, o Deus dos hebreus baixou ao arraial deles, porque a terra tremia com o louvor da nação de Israel. O que era isso? Era unção, era capacitação. Só em louvar a Deus, os povos ao derredor temiam ao Deus de Israel, porque a terra tremia. Ninguém poderia resistir àquele povo. Mas o profeta Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que eles fizeram? Se desviaram dos objetivos de Deus. E a igreja, Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, vós sois a unção de Deus, que é a capacitação que vem pela revelação da palavra, que vem pela investida do Espírito Santo. Ela nos capacita a ser sal da terra,
ela nos capacita a ser luz do mundo. Aí Jesus diz assim: mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Primeiro ele nos unge para nos capacitar a ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não correspondermos aos objetivos desta unção, ele nos lançará fora para sermos pisados, humilhados pelo mundo. Provérbios capítulo 6 tem uma passagem que diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª a sua alma abomina. E fala que a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. E quem é que Deus considera irmãos? Não são aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo? Não são aqueles que receberam a unção para ter um entendimento esclarecido a respeito das Escrituras e da conduta cristã nos dias de hoje, podemos assim dizer? Como é que nós recebemos uma unção e vamos pegar esta unção e trazê-la para um objetivo diferente? Nós fomos ungidos para quê? Diz Isaías 61, para muitas coisas. Agora, é hora de nós pararmos e pensarmos, para que nós não fomos ungidos. Amém, irmão? Na hora que você for fazer alguma coisa, você tem que parar e dizer assim: peraí, eu não fui ungido para isso. Na hora que você for falar alguma coisa, você vai dizer assim: peraí, não, eu não fui ungido para isso. E você tem que lembrar do chamado de Jeremias: aonde eu vou, aonde ele me mandar. O que eu falo, o que ele me disser que tem que ser dito. A unção é a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por que não adoramos mais aos espíritos do mal? Por que não adoramos mais a pombagira e ao tranca-rua? Porque houve uma unção sobre a nossa mente. O nosso entendimento foi aberto. Isso é muito ou é pouco? Se nós acharmos que isto é pouco, nós podemos sair daqui no final do culto e visitar uns terreiros de macumba que ainda tem aberto por aí. E nós vamos ver pessoas todas se contorcendo dentro dos terreiros, sendo tratadas como verdadeiros animais. Por quê? Porque não receberam a unção que eu e você recebeu. Nós vamos entrar nas Babilônias romanas, nos templos católicos, aos domingos, e vamos ver os padres rezando suas missas para os mortos. Por quê? Porque não receberam a unção que eu e você recebemos. Nós vamos ver pessoas pagando para ser rezada uma missa pelo seu ente querido que já morreu há 10 anos, com aquele dinheiro que poderia ser útil para muitas coisas. Sabe por quê? Porque eles não receberam o dom de Deus, a unção, a graça do Espírito Santo. Eles podem ter até o livro Bíblia na mão, mas eles abrem e não têm unção para entender o que diz a Bíblia. Esta unção é pouca, é muita. Esta unção realmente tem que ser valorizada. Nós temos ou não temos que viver uma vida séria, porque esta unção vai ser cobrada. Ela é para pregar boas novas aos mansos. Ela é para curar os quebrantados de coração. Ela é para libertar os cativos. Ela é para libertar os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quantas pessoas nesta hora estão chorando no canto do seu quarto, dizendo: Deus, o Deus que eles não conhecem, me dá uma solução.
e continuam sofrendo e vendo seus filhos sofrerem à roda da mesa. Sabe por quê? Porque eles não receberam a unção que despedaça todo jugo, a unção que abre o entendimento. O que é a unção? A unção é a capacitação do Espírito Santo, é a investidura do Espírito Santo nas nossas vidas. Lembra? E ela é representada por azeite. Esse é o símbolo da unção. Ela é representada por azeite. E azeite nós vemos na parábola das 10 virgens, que na hora do arrebatamento, diz que umas tinham azeite transbordante, mas as outras tinham pouco azeite. E o que é isso nesse nosso contexto? Significa que todas tinham condições iguais de terem a mesma quantidade de, vamos assim dizer, unção, azeite, porque diz que eram 5 e 5. Isto significa o livre-arbítrio. Todos tiveram condições iguais. Mas aqueles que não tinham aquilo que o Espírito Santo julgou necessário naquele momento, o veredito dele foi sem misericórdia. Ele achou que não estavam aptos para adentrar a salvação naquele momento, por não ter a quantidade de azeite suficiente. E eu te pergunto se você quer ter esse azeite suficiente para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Aquelas 5 nécias da parábola de Mateus 25 não tiveram o propósito de Deus cumprido nas suas vidas, mas nós o queremos cumpridos cabalmente. Sim ou não? Então, nós temos que entender que esta unção, ela vai de degrau em degrau. Porém, se eu me atrofiar em um dos degraus, os demais não se cumprirão. Aquelas nécias se atrofiaram, e o degrau do arrebatamento não pôde ser cumprido nas suas vidas. Existe uma unção sobre as nossas vidas que nos capacita a ler a Bíblia e a entender, nos capacita a sermos livres do poder das trevas e desfazer as obras do diabo. Existe uma unção que Deus realmente traça um plano para as nossas vidas e ele vai ser cumprido até o final. Mas só nós e ninguém além de nós pode fazer com que esta unção não cumpra o seu propósito. E é por isso que Mateus 5 vai dizer que se o sal se torna insípido, ele não presta para mais nada. O que é o sal se tornar insípido? Quer dizer, ele como que voltar atrás, como que perder os seus objetivos. Então, irmãos, o que nós queremos resumir: você sabe por onde andou. Amém? Eu sei por onde eu andei. Eu sei aonde estou hoje. Eu sei o quanto Deus tem operado na minha vida e você sabe o quanto Ele tem operado na sua vida. Você sabe que Deus tem um plano na sua vida. E você sabe que enquanto você está neste mundo, você está na prova. Antes de você fazer qualquer coisa, você vai precisar parar e se perguntar: a unção que está sobre mim é para este objetivo? Se não for, irmão, você vai precisar rever urgentemente os seus valores. As palavras nesses últimos dias têm tomado esse sentido de reflexão. Sabe por quê? Porque Deus está preparando um novo mover para nós. E infelizmente nem todos entrarão neste mover.
Mas muitos estão tendo a chance de acordar. Lamentações diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Se a dispensação ainda não mudou, ainda não chegamos ao final do mês, você tem a chance de rever os seus valores e conversar com Deus qual o objetivo da unção que Ele colocou sobre a sua vida. E tem mais. Tem gente nesta noite aqui em nosso meio, eu aposto a minha vida nisso porque eu sei quem fala comigo, que está enganada a respeito disso totalmente. Tem gente em nosso meio batendo no peito que está certo e está errado. E ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. A Escritura diz que ao culpado ele não tem por inocente. A unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, ela é poderosíssima a ponto de atravessar a dimensão da nossa carne e se alojar no nosso espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quando a unção de Deus que está na sua vida reconhece que as suas ações são de acordo com o objetivo dela, tudo que você faz, você sente a força do Espírito Santo te impulsionando, te vocacionando, te abrindo as portas, te dando paz e te fazendo triunfar. Mas, se ao invés de vitórias você começa a colher derrotas, falta de paz, não está dormindo, é porque você está prevaricando no objetivo desta unção. Isaías 61, no verso 4, ele diz que edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A unção é para quê? Restaurarão, edificarão, renovarão. Como tem sido o seu caminhar? Você tem desejado ver as pessoas de pé ou caídas? Você tem desejado ver a vitória na vida do seu irmão ou a derrota? A unção está sobre você, ela está para edificar, ela está para renovar, para restaurar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Qual o teu plano? O que você espera do amanhã da vida do teu irmão? Vê-lo derrotado, frustrado e decepcionado? Ou você deseja vê-lo realmente bendizendo, louvando, glorificando o nome do Senhor? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A unção que está sobre a sua vida, ela está cumprindo o propósito, sim ou não? E diz: vós sereis chamados, no verso 6, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Ora, o ministro de Deus não é o que cria contenda. O ministro de Deus não é o que semeia divisão. E tristes são os que dão ouvidos, entram pelo mesmo caminho. O ministro de Deus tem que ministrar as coisas de Deus. Você foi ungido para falar as grandezas de Deus. Você foi ungido para desfazer as obras do diabo. Você foi ungido para curar os enfermos. Você foi ungido para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Foi para isso que você foi ungido. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. A sua língua tem que ser como pena de um destro escritor, com unção do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus. Isso é pregação para as crianças de 5 anos. O mês vai virar. Dizem por aí que lugar de chorar é na cama.
Quando Deus te corta, irmão, nem a sepultura te basta para chorar. Olha Saul, foi ungido, tinha um propósito. Saul vai lá, é vitória, é dominar império, é destruir Amalequita. Não, eu vou perseguir Davi. Tá bem, eu ajusto conta contigo. Amém, meu irmão? Cristianismo que nós queremos ver conquistar não é o mesmo cristianismo que nós aprendemos, não. O evangelho social que nós aprendemos, meu irmão, ele nunca prestou para nada. Olha as pessoas do nosso tempo, batistas, metodistas, presbiterianos, que sempre viveram o evangelho social. Procura eles agora e vê onde eles estão. Se você achar algum ainda por dentro das igrejas, diz para ir em algum lugar orar por algum demônio que você vai ver que eles estão caídos, embora aparentemente pareçam estar de pé. Mas você foi ungido. A unção é aquilo que separa você para uma obra. Amém? Você foi separado para uma obra. Não perca tempo. Deixa as coisas de lado. Restaurar. Então restaura primeiro você. Você foi ungido para edificar. Edifica-te primeiro a ti mesmo. Renovar. Renova-te na unção do Espírito Santo. Deixa ele começar a mover agora dentro da sua vida, dentro do seu coração. Ele te deu uma unção para perdoar. O que você tem feito com essa unção? Ele te deu uma unção para ajudar, para amparar. O que você tem feito com essa unção? Ele te deu uma unção para ser uma pessoa liberal, mão aberta. O que você tem feito com essa unção? Se a Escritura diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E ninguém tem essa capacitação se não for ungido por Ele. Ele nos ungiu. Ele nos separou para sermos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes do século vindouro. Foi para isso, irmão. Que tipo de palavras estão no teu espírito? Que tipo de frases os teus lábios estão formulando? Hoje, mais do que nunca, é tempo de rever os nossos valores e rever para que Deus nos chamou. Irmão, se você não andar em verdade e em justiça, não se iluda dizendo que tem Deus. O Deus da Bíblia, Ele nos unge e nos capacita para andarmos em verdade e em justiça. Se você não anda em verdade e em justiça, está se iludindo. O Deus da Bíblia não está contigo. Você pode ter Bíblia na mão, você pode ler Bíblia, você pode até saber Bíblia, mas se você não anda em verdade e em justiça, Ele não é teu Senhor. É ilusão. Reveja os teus conceitos, reveja os teus valores. Dia a dia, acredite, eu procuro chegar diante de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu estou aqui te perguntando, fala, o que o Senhor me disser eu faço, o que o Senhor me mandar desfazer eu desfaço, aonde o Senhor me mandaria eu vou, o que o Senhor me mandar retirar eu retiro, eu estou aqui para te obedecer. Amém, meu? Porque eu digo para ele, eu sei que o Senhor está contando com a minha vida, eu sei que eu era um pobre coitado, um miserável, um desgraçado, trabalhando dentro dessas empresas por aí, que não tinha nem direito a almoçar, tendo a saúde escorrendo pelos dedos, e o Senhor se manifestou a mim e disse, sai do secular porque eu quero você na minha obra. Senhor, eu não quero agora envergonhar o teu nome, eu sei que o Senhor me ungiu e eu tenho visto, 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu estou de pé, estou bem de pé. E você, irmão, está caído ou está de pé?
Não deixe essa unção escorrer pelos teus dedos, não. Ele te capacitou. Agora, veja os teus conceitos. Todo dia, antes de deitar a tua cabeça no travesseiro, você tem que perguntar a Deus: Senhor, a minha conduta foi de acordo com o que tu queres? Não pergunte, não diga para Deus se você está certo ou se você está errado. Isso não interessa. Se eu estou certo ou se eu estou errado, não interessa. Interessa se eu fiz ou desfiz de acordo com o que Ele me ordenou. Porque a Escritura não diz que mesmo você errado, você pode chegar lá e pedir perdão? Mesmo você certo? Mesmo você certo. Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ora, por quê? Porque o ungido foi você. É você que tem a graça de Deus. Então, meu irmão, esta é mais uma palavra de reflexão. Você é ungido do Senhor? Aleluia, maravilha. Mas a unção, ela tem um objetivo. Leu aqui? O Senhor me ungiu para... Então quer dizer, Ele ungiu para alguma coisa, para um propósito, para um objetivo. O Senhor te ungiu? Ungiu. Claro que te ungiu. Você está aqui para você chegar a entrar numa igreja evangélica, meu irmão. O Senhor veio te ungindo pelo caminho, senão o diabo tinha acabado contigo. Tu não passava nas portas de jeito nenhum. Ele te amou. Ele te ungiu. Para quê? Esta é a pergunta. Então, antes de fazer, antes de pensar, antes de falar, antes de ir ou de vir, antes de plantar ou de arrancar, pergunta a Deus se a unção que está sobre a sua vida é para isso. Porque se não for, irmão, não adianta você pensar que está certo, se o objetivo da unção você estiver usando de forma errada. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.